Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um encontro do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, capítulo 26, Dar de graça o que de graça receber. Primeira parte. Vamos então iniciar o nosso estudo. Dom de curar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai de graça o que de graça recebestes. Disse Jesus aos seus discípulos, e por esse preceito, ele estabelece que não se deve cobrar aquilo que por que nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes disse para não fazer disso um objeto de comércio ou de especulação, nem um meio de vida. Então, nesse texto, Jesus instrui seus discípulos a curar os doentes, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos e expulsar os demônios sem cobrar nada por isso. Ele enfatiza que essas habilidades foram dadas a eles gratuitamente e, portanto, não deveriam tornar isso um negócio ou fonte de lucro. Muitas pessoas tendem a transformar até as coisas mais simples em oportunidades de ganho, né? Em oportunidades de lucro. Preces pagas. Ele diz em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o ouvia: tende cuidado com os escribas, que pretextam passar com roupas talares, que, ou seja, cujo comprimento vai até os calcanhares, e gostam de ser saudados em praças públicas, e ocuparem os primeiros lugares nas sinagogas, nas festas, que sob pretexto de preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa. Isso está em Lucas, capítulo 20, versículos 45 a 47, em Mateus, capítulo 23, versículo 14, e Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 40. Aqui Jesus adverte os discípulos sobre os escribas, né, que eram considerados estudiosos e líderes religiosos em sua época. Ele coloca que eles se vestiam de forma distinta, adoravam ser saudados em locais públicos e buscavam destaque em sinagogas. A mensagem que ele nos deixa é que esse comportamento hipócrita, a busca por prestígio pessoal e a exploração da vulnerabilidade são comportamentos condenáveis. Jesus diz também: não façais que vos paguem pelas vossas preces, como os escribas que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, ou seja, apossam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer pagar aquelas que são dirigidas a Deus pelos outros é nos transformarmos em intermediários assalariados. A prece se constitui, então, numa fórmula cobrada de acordo com seu tamanho. Ora, de duas uma, Deus mede ou não as suas graças pelo número de palavras, e se forem necessárias muitas, como dizer apenas algumas ou quase nada por aquele que não pode pagar? Seria falta de caridade. Se uma palavra basta, as demais são inúteis. Então, como cobrá-las? É uma prevaricação. Então, complementando, Jesus adverte contra a prática da cobrança pelas preces e destaca que a prece é um ato de caridade e uma expressão genuína do coração. Deus não vende os benefícios que concede. Por que então aquele que não é nem mesmo o distribuidor delas, que não pode garantir-lhes a obtenção, cobraria algo que pode não ter resultado? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que solicita de sua misericórdia por uma soma em dinheiro, mesmo porque, se o fizesse, resultaria que, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso.
A mensagem aqui é que a espiritualidade e a busca por ajuda divina não devem ser comercializadas ou tratadas como produto que pode ser adquirido por dinheiro. A crença e a busca de auxílio espiritual devem ser baseadas na fé, na devoção, na sinceridade, em vez de se tornar uma transação comercial. A razão, o bom senso, a lógica dizem-nos que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar às criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preços para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, que se distribui para todos, para o pobre e para o rico. Se é considerado imoral traficar as graças no soberano da terra, seria lícito vender as do soberano do universo? O que o texto nos coloca é a ideia de que Deus, sendo a perfeição absoluta, não pode permitir que as criaturas estabeleçam preços pela sua justiça. Isso é comparado ao sol que brilha para todos, tanto o rico quanto o pobre. Isso nos faz refletir sobre as práticas que as pessoas tentam lucrar com as questões espirituais, né? Ou aquela busca por bênçãos divinas. As preces pagas têm ainda um outro inconveniente, é que aquele que as compra acredita muitas vezes estar dispensado de orar por si mesmo, pois se considera livre dessa obrigação desde que deu seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento daqueles que se interessam por eles. Qual pode ser o fervor daquele que paga um terceiro para orar por ele? Qual o fervor desse terceiro quando delega o mandato a outro e este a outro, e assim por diante? Não é isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Forte isso aqui, hein? O que o texto ressalta é que a prática de pagar por preces tem um grande inconveniente. Aqueles que compram preces muitas vezes acreditam que estão dispensados de orar, né? Porque pagou, né? Ele destaca que a prática de pagar por preces pode desvalorizar o significado da oração, né? E substituir a autenticidade espiritual pelo dinheiro. Ele nos lembra que a prece deve ser um ato pessoal e não algo que possa ser terceirizado, né, por meio de transações financeiras. A busca espiritual deve ser guiada pela devoção, né, pela sinceridade, pelo coração e não por interesses comerciais. É isso. Na próxima semana a gente vai finalizar o capítulo 26, a parte 2, dar de graça o que de graça receber. Uma ótima semana a todos, saúde e paz.